E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. E talvez o áudio fique um pouquinho diferente dos últimos vídeos, mas é que isso é coisa rápida também. É, Bom, hoje eu vim aqui, né, para falar um pouquinho sobre os elementos, né, um pouquinho sobre contemplação, como que se faz esse link, essa conexão, né, com a espiritualidade, com o divino, com a terra, né, com tudo isso que existe, com o nosso próprio coração, né, que não é separado de nada disso, mas como a gente às vezes não entendeu isso direito, a gente fica procurando fora, fica procurando em um monte de religião, fica procurando em um monte de lugares diferentes e nunca encontra. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da contemplação, né? E vou dar uma breve introdução dos elementos, porque eu quero fazer um vídeo para cada elemento, né? Que para quem não sabe ou não está familiarizado, né? A gente fala aí de pelo menos 5 elementos essenciais, que é a terra, a água, o fogo e o ar, compondo a matéria, e o quinto elemento que é o éter, o espírito, né? Alguns vão confundir com o vazio, mas o éter ele não é vazio. E, bom, os grandes ensinamentos que a humanidade tem, né, vindo de grandes mestres, né, de vários lugares, de várias culturas, de vários momentos diferentes na história, vem de uma prática chamada contemplação, que ela é similar com a meditação, só que a contemplação ela te traz para esse aspecto do momento presente, né, de você observar a natureza por aquele momento assim, sem julgamento nenhum, só se entregar para aquele sentir, só se entregar, né, para aquele momento de observar o que acontece e adentrar no significado profundo, no simbolismo profundo. Então a contemplação ela vai te levando para esse lugar onde você começa a ter sabedoria com tudo que acontece. Tudo que acontece. Choveu, você consegue tirar sabedoria daquele fenômeno natural. A terra tremeu, você consegue tirar sabedoria daquilo ali. Né? Você viu uma flor nascer, você viu um fruto cair, tudo que você tem a oportunidade de contemplar, que é você tirar os seus julgamentos pré-concebidos, ensinados, etc. Que você consegue respirar, se esvaziar e só deixar aquela sensação, né? Aquele fenômeno levar a tua consciência, já te abre um lugar de expansão muito grande, né? Então a contemplação ela é uma das formas de meditação, né? Que traz essa conexão. Sabe quando você está viajando de carro, por exemplo? Vou dar um exemplo. Você tá viajando de carro e aí são 5 horas de viagem. Criança tem muito isso. Se você lembrar na tua infância, se teve algum momento assim, você vai lembrar que, tipo, tá viajando e aí tá lá, passa árvore, 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 aí céu, céu que não acaba nunca, o céu, né? Nuvem que não acaba nunca as nuvens, de repente você sente, tipo, gente, o mundo é imenso, eu sou pequeno, né? Mas não é um pequeno, tipo, inútil, sabe? Não é um pequeno, tipo, que não serve pra nada. É um pequeno, assim, em frente a tanta grandeza, você tá ali, você faz parte, você se sente parte, mas você é uma parte, sabe? Dá aquela sensação de plenitude, uma sensação de paz. Isso é uma contemplação, tá? Muito comum na infância. Então, a meditação ela leva para alguns outros campos, né? Ela trabalha com a contemplação, mas ela tem alguns outros caminhos. E aí a gente tem os elementos, né? Dentro de algumas, se não todas, né? Mas aí começam como que fala? As distorções, né? Em cada instituição aí. Mas dentro da maioria, se não todas as escrituras, temos a questão de Deus, ou dessa grande mistério, dessa grande força, ser algo onipresente,
onisciente, onipotente, né? Ou seja, está em tudo, está em todos, o tempo todo, o tempo não existe, é consciente de tudo que acontece o tempo todo, né? E presente o tempo todo em todos os lugares, em todos os tempos. Então a gente tem algo aí que pra mente é muito difícil conceber. A gente fala, mas como que pode? Tem um negócio, uma consciência que tá em tudo, tá. Enfim, mente limitada é difícil conceber o ilimitado, né, gente? Mas dentro desse universo lindo, a gente tem os 4 elementos, os 5 elementos que nos sustentam aqui nesse planeta, pelo menos nesse planeta, né? Vamos deixar. Os outros eu não sei como é, mas que nesse planeta a gente tem esses elementos que sustentam a vida, né? Que estão em tudo também, que estão em todos também, assim como essa presença divina, essa grande força, esse grande mistério que é a vida e a morte. Então, a gente tem a sabedoria da terra, que é sustentar, que é firmar, que é dar condição de florescimento e reciclagem para a matéria, né? Então, morreu uma plantinha, vai acontecer um monte de ciclo com ela, que ela vai retornar para a terra, aqueles nutrientes vão se dissolver, tudo que formou aquela planta um dia volta para a terra e vira outra coisa, vira outra planta, né? Vai servir de alimento para algum animal. E assim a vida continua, vai fazer parte daquele corpo, e assim a vida continua. Então a terra, ela dá esse sustento, ela dá essas condições da vida acontecer, né? A nutrição, a abundância, tudo nasce da terra. Não tem nada aqui na terra que não venha da terra. Não sei que venha de fora, mas é outra história. O seu corpo, o meu corpo, né? Isso aqui, quando a gente estava na barriga da nossa mãe se alimentou. Quando a gente saiu da barriga dela, a gente se alimentou. Então, ele também é formado de terra e para a terra ele vai voltar, né? Independente se você for cremado, se você for enterrado, o seu corpo ele volta para ser reciclado e reutilizado novamente para outros fins, né? Então, a terra tem essa sabedoria, né, de fazer tudo acontecer no tempo perfeito, exatamente como tem que ser. Aí a gente tem a água, as emoções, representação desse campo emocional forte, né, que bate aí em todos os seres. As emoções, né, o sangue que corre nas nossas veias, as alegrias, as tristezas, né, a recepção, né, de vibrações e frequências. Então, você entrou num lugar, a frequência ela é ruim, você já começa, o corpo fica todo esquisito. Por quê? Porque a água do seu corpo recebe as frequências, é ela que reconhece, é ela que passa as mensagens, né? Essa é uma das magias da água. Então, a água traz essa sabedoria, né, de como olhar para as emoções, por que elas estão ali, por que elas têm que ser limpas, né, o que acontece. A água também fala de fluxo, né, nada para a água. A não ser que você coloque ela num recipiente, assim, se ela for capaz de fluir, ela vai contornar os obstáculos, ela vai seguir o caminho dela para o grande mar, né? Como um rio, ela vai seguir até chegar e se tornar um marzão, que é um só, e nada para a água, né? Se ela estiver parada, ficou parada há muito tempo, ela vai evaporar, sabe? Então, ela tem essa sabedoria, né? Que mostra pra gente um lado nosso também, né? Todos os elementos, eles são a gente é eles. Então, quando a gente pode entrar na contemplação, a gente consegue puxar essa inteligência e, quiçá, com a graça divina, adentrar na sabedoria que tem ali dentro dessa inteligência, que são coisas diferentes. A gente também tem o ar. Sou suspeita para falar do ar, porque é um dos elementos que eu tenho em excesso no meu mapa, aquelas. E ele traz essa leveza, né? Quando a gente sabe utilizar, sabe meditar, ele que vai trazer o estado de centramento para a meditação, é ele que vai fazer o veículo da meditação, né? Então você é conduzido pela sua respiração.
o ar que, enfim, né, traz a brisa, que traz o temporal, que faz esses movimentos acontecerem, é algo que está sempre em movimento, nunca está parado, né? O ar é um elemento muito interessante porque a gente não consegue ver ele, a gente toca ele o tempo todo, tá em contato com ele o tempo todo, e ele tá sempre nutrindo o nosso corpo, as nossas células, né, com oxigênio. Sempre que você respira, todo o seu corpo está sendo energizado por essa respiração. Toda vez que você solta, você está devolvendo, né, para o ar o CO2, que é uma forma diferente, né? Uma composição diferente daquilo que você inspirou. Então, o ar também fala sobre aquilo que a gente traz para dentro e aquilo que a gente devolve para o mundo, né? E por último, né, falando aí do fogo, o fogo é um elemento. O fogo para mim é a magia manifesta, né? Você olha pro fogo, você não pode tocar, ele tá ali, tá brilhando, quente, pegando fogo, o negócio, e você não consegue tocar no fogo, né? Ele tá na sua cara, ele te esquenta, né? Ele traz ali, ele cozinha os alimentos, ele transmuta. Nada que passa pelo fogo volta a ser exatamente o que era, né? Depois que virou cinza, não tem como voltar a ser o mesmo tronquinho, não tem como voltar a ser a mesma batata que estava dura antes de cozinhar e depois de cozinhar. Então, tudo que passa pelo fogo não volta ao que era antes, exatamente ao que era antes. Não tem como, isso não existe. Pode voltar para reciclar, a terra vai, recicla, vira outra coisa, mas o que era antes, nunca mais. Passou. Então foi o falar da transmutação, né? É um poder, é uma magia mesmo, né? Que fala sobre a impermanência das coisas, assim como a terra faz, o fogo também fala sobre a impermanência das coisas, né? Como que as coisas podem ser melhoradas. Então, eu tenho isso, mas agora eu quero usar para aquilo. Então, eu posso transmutar em algo completamente novo, fazer tudo diferente. Isso pode ser com emoções, isso pode ser com comportamentos, com atitudes, né? E o fogo, mais do que tudo, assim, ele é uma das representações do espírito, né? O fogo, a chama do coração, aquela coisa que aquece, né? Que dá vontade de viver, dá força de vontade, né? Dá vontade de você levantar no dia seguinte e seguir com a vida, né? O fogo, ele é muito importante, apesar da gente não ver ele, o nosso corpo inteiro, o tempo todo, está fazendo metabolismo, está produzindo energia. O fogo é pura energia, né? Então, são convites, né, para que você possa, assim, sempre que tiver a oportunidade de observar um pouquinho desses elementos, que você possa contemplar eles, soltar o julgamento, soltar aquilo que você acha que sabe sobre eles e deixar aquela sabedoria entrar em você. Mesmo que você não entenda, você deixa entrar, você deixa penetrar no teu ser aquilo que está sendo manifestado, né? Aquilo que está se mostrando, aquilo que está ressoando dentro de você, né? E aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre o que são essas conexões de consciência, essas conexões divinas, né? Esse acesso à consciência divina que você tem dentro de você, né? Que todo mundo tem dentro. Então, é um caminho simples, fácil, né? Que todo mundo consegue e que não tira tempo de ninguém. Não te impede de fazer suas coisas, não exige assim, ai, grandes práticas, sabe? Ela é muito simples, muito simples. Então era isso, compartilhar um pouquinho, né, sobre os elementos, sobre o que é contemplação, porque às vezes a gente acha que, ai, foi só um negocinho, ai, senti um negocinho, mas não foi nada. Gente, como assim não foi nada? Quando você acessa seu coração é tudo, não é nada, tá? Então, é isso. Gratidão.